Bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao nosso primeiro episódio de bate-papo da comunidade Afetos, Acesso à Terapia. Meu nome é Cláudia Cardenetti, eu sou voluntária e cofundadora desse projeto. Afetos é um projeto que viabiliza apoio psicológico gratuito para as pessoas em condição de vulnerabilidade social, que buscam por terapia, com acolhimento, respeito e responsabilidade. Hoje a gente vai conversar muito sobre terapia clínica. A Afetos atua e tem um grupo, formada por um grupo de psicólogas e psicólogos, a sua maioria mulheres, que doam 1 hora semanal de seu tempo para o atendimento de uma pessoa em condição de vulnerabilidade social. E o nosso público, os nossos pacientes, eles são encaminhados por organizações da sociedade civil. A Afetos faz uma parceria com as organizações, elas fazem uma triagem de seus beneficiários, fazem o encaminhamento. Nós convidamos os profissionais da psicologia para doarem 1 hora de seu tempo e aí iniciamos alguns encontros, fazemos o encaminhamento e inicia seus atendimentos. A Afetos também atua pela democratização do acesso à terapia. A gente acredita que o processo terapêutico deveria ter acesso para todos. Bom, hoje, a gente vai aqui iniciar esse primeiro episódio com os convidados muito especiais, que eles que motivaram até essa conversa, que é a psicóloga Luciana Souza. Ela possui pós-graduação em Administração Estratégica e Psicologia Forense e Criminal. Conta com 17 anos de experiência na área de RH em diversos segmentos. E também está aqui com a gente o João Vitor, que é ex-paciente da Luciana. Ele realiza a graduação em Administração de Empresas, é líder de equipe no desenvolvimento de startups em Porto Velho, pela Universidade São Lucas, AFIA. Bem-vinda, Luciana, bem-vindo, Vitor. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. É uma honra. E eu vou, então, começar com a primeira pergunta para a gente começar nosso bate-papo. Primeiro eu queria saber, a gente queria saber da Lu, o que te moveu para atuar na Afetos como voluntária, Lu? E quais foram os seus desafios assim para atender o Vitor, que naquele momento ele participava da organização Acuda, e ainda estava em privação de liberdade. E aí, logo na sequência, a gente já pode passar para o Vitor contar para a gente como que foi esse primeiro encontro terapêutico com a Luciana, O que foi esse chamado terapêutico clínico para ele, se ele sabia o que era, o que não era, quais foram as suas inquietações, Conta um pouquinho dessas histórias para a gente. Então vamos começar pela Lu e depois a gente passa para o Vitor. Bem, olá a todos, todas, todes, Bem, é uma grande alegria estar aqui hoje, fazer parte, da Afetos. Eu conheci a Afetos, assim, o que me motivou, primeiramente, é que eu tenho um chamado, assim, algo vibra muito meu coração desde a adolescência, com as pessoas que estão privadas de liberdade. Então, eu sempre tive isso no meu coração. E, por isso, após a faculdade, eu fui fazer a pós-graduação em Psicologia Forense e Criminal. Então, eu já conhecia a Acuda, que é uma das organizações que a Afetos trabalha, que prestamos lá os serviços. Eu já conhecia a Acuda, também já teve um programa no Fantástico sobre a Acuda e tudo, e eu tinha muita curiosidade, muita vontade de conhecer. Então, ano passado, eu fiz uma viagem para Rondônia,
E fui até lá conhecer o projeto justamente por causa da pós-graduação, né? Eu queria conhecer um pouco mais e queria trabalhar como voluntária. Então, eu fui muito bem recebida lá na Acuda, em Rondônia, no Porto Velho. E aí lá me apresentaram a Afetos. Então, entrei em contato com a Afetos e comecei a trabalhar logo no mês seguinte, assim, né? Enfim. E para mim foi um grande prazer, até porque eu estava iniciando a minha carreira como psicóloga, né? Eu tinha encerrado a minha carreira como em RH, que foram 17 anos de jornada, então eu iniciei minha carreira em julho. Em agosto fiz essa viagem, né? E em setembro já estava iniciando os atendimentos com o João. Assim, foi um desafio para mim em todos os aspectos, justamente porque eu estava iniciando minha carreira, né? E o desafio, o maior desafio para mim era a questão da... Eu não tinha muito acesso a ele, né? Eu tinha que ter aquele horário, e para falar com ele eu precisava de intermediários, né? Então essa era a primeira questão. Tanto que nossa primeira sessão, infelizmente eu não pude atendê-lo, né? Porque eu tive uma questão de saúde na minha família. E aí logo a primeira sessão precisou ser cancelada, né? Eu até fiquei um pouco preocupada se ele ia desistir da terapia por conta disso e tudo mais. E graças a Deus, assim, deu tudo certo. Ele super compreendeu, assim, né? E nós demos início. Então, nós fomos criando assim um vínculo terapêutico muito forte. Assim, acho que desde o primeiro momento, né, quando ele me disse assim que eu jamais vou esquecer isso, né, que ele falou assim, olha, eu tô aqui, mas eu não sei o que é terapia, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu fiquei sabendo que tinha, ele falou desse jeito, né? Eu fiquei sabendo que tinha terapia que eu podia fazer, e aí eu me inscrevi, e aí eu tô aqui. E aí eu fui explicando para ele, né, como funcionava, e nós fomos ali semanalmente. Ele foi um ponto muito positivo, assim, é que ele era muito comprometido com a terapia, né? Ele estava lá e ele fazia questão da terapia mesmo. Ele falou que o Marcos disse que ele até, um exemplo, quando estava chegando a hora, ele ficava em cima, né? Ó, tá chegando a hora da minha terapia e tal. Então, tudo isso, né, acho que o sucesso da terapia, né, tudo que nós alcançamos juntos, acho que se deve também ao comprometimento dele, porque nós ambos tivemos comprometimento, mas ele principalmente, ele queria tudo que eu indicava para ele, né, algumas leituras, ele tinha sede em aprender, sede em mudar, e foi uma conquista, né, assim, de aos poucos ir entrando no mundo dele, ganhando a confiança dele para que a gente pudesse trocar. Isso não foi logo na primeira sessão, né? Então a gente foi trabalhando isso. E eu vi, assim, para mim ele é uma linda planta, né? Uma flor, assim, que eu vi desabrochar, assim, sabe? Ele tinha um potencial, era algo, ele tinha algo muito além, assim, sabe? E aí eu fui trabalhando muito isso com ele, o empoderamento, né? A motivação, a questão da faculdade, nós conversamos muito sobre isso. E aí a cada semana era uma surpresa, e aí não tem como a gente não se envolver, né, no processo e não ficar feliz. Para mim é uma alegria, o meu diploma já vale muito, né, por isso, assim, sabe, é maravilhoso poder ver o que ele alcançou, e eu posso chorar aqui, porque eu já estou ficando emocionada de falar, né, eu fico brincando, eu sempre brincava com ele que ele é meu case de sucesso, falei, olha, você acha que é um dos meus maiores cases de sucesso, né? Então é isso. Enfim, estou falando aqui com o coração mesmo, né? O que vem, e não acho que foi difícil, muito pelo contrário, foi um grande prazer. E, além de tudo, eu também aprendi muito com isso, né? Foram muitas trocas, porque ele também trazia muitas coisas interessantes, porque ele sempre estudou muito, né? Lá o tempo todo ele investiu muito bem o tempo dele lá dentro, e então ele trazia muitas informações, a gente trocava muitas coisas juntos, né? Então é isso. Realmente,
o que eu tenho para falar sobre a terapia e sobre o momento em que a Luciana chegou, ela foi essencial, como se fosse a cereja do bolo, entendeu? Naquele momento ali. Por quê? Porque naquele momento eu vinha aprendendo muitas outras coisas, entendeu? Em relação às outras terapias que eram oferecidas ali. E era quando eu estava tomando algumas responsabilidades que lá na frente me ajudaria. Então ela chegou nesse momento, num dos momentos mais crucial. Aí eu lembro de uma coisa que ela me falou também. Eu não lembro agora, não tenho certeza se foi no primeiro dia. Aquilo nunca mais saiu da minha mente. Que é a questão do quartinho. Do quartinho e com a lanterna. Então, desde o primeiro dia de terapia que eu entrei nesse quartinho, que eu comecei a entrar nesse quartinho, eu nunca mais parei de tirar coisa dali, entendeu? Isso é incrível, cara. É incrível. Eu não sabia, eu acho que eu nunca tinha nem ouvido falar na palavra psicólogo, entendeu? Nos estudos de Freud, de Jung. Não conhecia, não sabia nada, psicanálise, nada, entendeu? Sobre isso, sobre essa questão. E aí eu sempre tinha muitas dúvidas e muitas curiosidades, e o que me fez eu ter esse passo de pedir para fazer essa terapia, realmente a curiosidade em querer aprender. E aí eu sempre perguntava dela aquilo que eu tinha dúvidas. Ela sempre me passava tarefas, atividades. Então esse era meu foco. E até hoje é aprender. Estou aqui como estudante, como aprendiz, né, com vocês. E muito agradecido também. Né? Muito agradecido e muito feliz, muito satisfeito. Bom, gente, assim, meu coração está radiante aqui, vibrando, né? Estou super emocionada de ouvir o depoimento de vocês, né? E assim, aparece o afeto mesmo, né? Nessas histórias, né? Esse vínculo que forma, né? Esse se sentir tocado um pelo outro, né? Então é muito bonito, assim, muito bonito. E, bom, vamos lá. O que eu gostaria de perguntar para vocês, teve um momento, né, que o Vitor progrediu de regime, né? E aqui na Fetos, a gente sempre pergunta para a pessoa que está, para os nossos pacientes, né, lá da CUDA, se eles desejam continuar com o processo terapêutico. Né? E aí, né, fizemos essa pergunta para o Vitor, né, e ele decidiu aí, né, continuar com o processo terapêutico com a Lu após progredir de regime, né, retornar, né, para a sociedade, para sua residência, né? E aí eu queria perguntar para vocês, assim, nesse momento, né, houve também outros enfrentamentos e desafios terapêuticos para vocês? Né? Porque é um outro momento, né? Um momento é cumprimento de pena, né? E outro momento é no retorno à sociedade, né? Com as expectativas, né? Ansiedade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso. Assim, eu acho que o desafio maior, assim, eu acho que o desafio maior, assim, no caso, foi para o João Vitor, né? Assim, para mim não alterou muita coisa, até ficou mais fácil, porque aí eu já tinha acesso a ele, né? Então, assim, se eu tivesse alguma urgência, se alguma emergência que eu precisasse reagendar a sessão, ou ele mesmo, né? Em alguns momentos ele também precisou reagendar ou cancelar por alguns motivos. Então, a gente passou a ter maior liberdade. Então, na verdade, facilitou, né? E para ele, claro que mudou muitas coisas, né? Ele vai falar mais sobre isso. Então,
E também a facilidade também de trocar materiais, né? Porque como ele gosta muito de ler, ele gosta muito de, né, saber, então ele compartilhava informações, né, comigo. Às vezes, se ele fosse em algum lugar, às vezes ele tirava uma foto e me mandava, né, algumas coisas, enfim. Então a gente passou a ter um vínculo ainda mais forte, né? Depois que ele saiu, né? Aí só que aconteceu um fato, assim, né, que eu gostaria de falar sobre isso, que também foi muito especial para mim, né? Teve um dia que a gente precisou remarcar a sessão. Eu não lembro se foi ele que tinha cancelado naquela semana e se ou fui eu que cancelei, enfim, eu acho que a gente já estava espaçando, né? Porque depois de um período, nós começamos a espaçar para 15 dias, né? Porque eu via que ele estava progredindo significativamente, então a gente espaçou, até que um ponto ele mesmo decidiu, falou, olha, eu acho que agora eu consigo caminhar sozinho, mas ó, se eu precisar, eu posso voltar, né? E aí ele sabe que ele vai ter essa porta aberta sempre que ele precisar, né? E aí, enfim, e aí um dia que ele remarcou comigo, eu estava ocupada, enfim, com a semana corrida, e eu não agendei, eu esqueci de colocar na agenda, houve alguma coisa eu não... E a sessão passou, o horário, né? E ele também não falou nada. E aí, quando foi à noite, e eu esqueci completamente, assim, saiu completamente da minha mente. E aí, quando foi à noite, ele me mandou uma mensagem, tá tudo bem? Aí eu, tá tudo bem. Ele, não, é porque você não apareceu hoje. Aí eu fiquei arrasada, eu falei, caraca. Aí eu falei a verdade para ele, olha, aconteceu isso, né, desculpa e tal. Aí ele falou assim, eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, porque você não ia me deixar esperando. Aí, isso para mim foi muito forte, assim, porque eu pensei assim, eu falei, caraca, é um vínculo de confiança, né? Porque, assim, ele sabia que eu não esqueci ele, né? Não foi que ele não se sentiu, porque já teve, pode acontecer de um paciente se sentir ofendido por algum motivo. Esses dias eu tive a internet caiu aqui na minha casa, e faltando 10 minutos para terminar uma sessão, né? E a paciente, depois ela cancelou as sessões seguintes porque ela, não sei, ela acho que não gostou né, de ter acontecido isso. E aí eu fiquei preocupada dele ter alguma coisa, né, em relação a isso, e não, ele teve uma maturidade, né, e uma certeza de que eu não tinha esquecido dele, de que tinha acontecido alguma coisa, né? E realmente aconteceu. Eu estava corrida e passou, né, o tempo. Então, eu estou falando isso para, mais uma vez, enfatizar o vínculo que foi criado, né? Que esse vínculo foi muito importante para tudo que nós alcançamos, né? Que nós construímos juntos, né? Que esse vínculo foi até o fim, assim, né? Então, é isso. A questão realmente é isso que a Luciana trouxe, a questão da confiança, né, entre o terapeuta e o paciente. Porque eu acredito que ali o paciente, ele não está ali realmente, ele está ali porque ele precisa, né? Ele quer entender algo, ele quer saber algo, ele quer se aprofundar em algo. E aí fica naquela, né? Meus professores de terapia sempre falavam, né? Que é 50-50, né? A terapia é 50-50. 50 do terapeuta e 50 do paciente para poder dar certo. Nesse caso, só deu certo porque eu fiz minha parte e ela fez a parte dela bem feita também. Entendeu? A questão da confiança é essencial. No ponto de vista da dificuldade após a troca de regime, realmente foi um boom, né? Porque eu havia me preparado, e eu sempre conversei isso com a Luciana, que naquele momento ali dentro, privado da liberdade, eu estava voltado totalmente para mim. Mas não do ponto de vista egoísta. Por quê? Porque as pessoas que estavam aqui fora, eu não poderia fazer nada por elas. Eu só poderia fazer algo por elas, fazendo algo por mim, estando ali dentro. Entendeu? Então eu me voltei totalmente para mim, para eu poder aprender, para eu poder conhecer, para eu trabalhar meus traumas, trabalhar as minhas dificuldades, as minhas angústias, as minhas emoções. Só
que depois eu comecei a olhar com um olhar a mais, né? Ao longo das terapias, passei a observar mais os meus sentimentos, aquilo que eu sentia, entendeu? Quando eu falava com uma pessoa, quando eu recebia uma mensagem, quando eu tinha relacionamento com as outras pessoas. E aí eu projetei tudo para quando chegasse aqui fora, tivesse tudo certo. Só que às vezes a gente planeja as coisas e as coisas não saem como planejado, entendeu? Então aí eu chego aqui fora e aí eu não posso sair de casa, entendeu? Aí imagine uma pessoa com todo o entusiasmo que eu tenho, com toda a energia que eu tenho, com toda a valentia de ir para cima, aí chega aqui fora, abre as porteiras, entendeu? Para correr, só que teu pé tá amarrado. A porteira abre, mas aí tu não pode correr. Não pode ir viver o mundo. Entendeu? Então isso foi uma agonia que a gente... Eu acho que eu teve alguns momentos de eu até pensar, falei, caraca, velho, eu tô triste mesmo, eu nunca fiquei assim. Só que eu nunca comentei com muitas pessoas. Pra falar a verdade, essas coisas de sentimento, assim, eu sempre trouxe mais... Aquilo que eu sei de sentimento é o que eu trouxe pra Luciana, entendeu? E até hoje ainda eu tô trabalhando isso, porque eu não sou de demonstrar assim, né? Entendeu? É muito algo voltado para dentro isso. E eu estou trabalhando e eu prometo ainda trabalhar isso. Gente, muito bacana essas histórias de vocês, viu? Que, né, eu tô tendo conhecimento agora aqui. Né? Alguém pode fechar o áudio, por favor? Bom, então, Vitor, você, né, tem aí, após ganhar liberdade, regime semiaberto, né? Aí você foi para a faculdade. Né? Olha que evolução, né? Assim, decidir fazer uma faculdade, né? E conseguiu, né? Conta um pouquinho pra gente dessa história, dessa sua escolha e como que foi esse processo, um pouquinho. Cara, realmente parece até brincadeira, né? Mas esse eu acho que a Luciana ela vai fazer eu vou contar muita história ainda dela. Porque realmente ela tem um papel muito importante. Porque até eu escolher a faculdade que eu ia fazer aqui fora, eu só havia pensado em uma, que era economia, e me voltei totalmente para isso e ia estudar só isso. Então, quando eu saí aqui fora, eu estava convicto de que ia fazer economia. Até que eu cheguei na Luciana e abri para ela e conversei com ela, né? Que ali estava chegando um momento, que era um momento, né? Era aquele. E aí conversei com ela, né? E ela que me abriu a mente, assim, para administração e tal, porque seria, né? Teria um leque maior de opções para eu poder trabalhar. E realmente é só gratidão, porque foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, foi ter escolhido a administração, ter seguido esse conselho. Porque realmente é um curso que eu me apaixonei desde o início e as expectativas que eu tenho para o futuro são ainda melhores. Eu acredito e falo que isso que está acontecendo não é nem a sombra do que há de vir. As coisas elas aconteceram muito rápido na minha vida e acontece até hoje. Eu tenho apenas 22 anos, mas é porque eu sou convicto de que se for para eu errar, que eu erre logo cedo e aprenda cedo, logo e rápido. E conserte logo o que é que tem que fazer. Então, para encerrar, vou fazer uma última pergunta para vocês. Né? O que vocês levam desse encontro terapêutico entre vocês? Eu levo afeto, né? Muito afeto. Arrepiada, assim, né? De falar, porque muita gratidão, né? Pelas trocas, pelo aprendizado. Eu iniciei, né, a minha carreira com ele e isso será inesquecível para mim, né? Foi um dos meus primeiros pacientes e é isso, afeto, aprendizado
né? Gratidão e a você também, né, Cláudia, que abriu as portas, que me recebeu com tanto carinho, né, compreendeu aquele momento ali que eu estava vivendo, né, quando eu cheguei, né, eu mal cheguei, já cheguei assim, né, com uma grande dificuldade, você me acolheu de uma forma que não tem preço, porque você mal me conhecia, né, e então eu sou muito grata, admiro muito o seu trabalho, né, e desejo realmente muito sucesso para você. Espero que esse podcast possa ser espalhado aos 4 cantos, não só do Brasil, mas do mundo, assim, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer esse trabalho, né, e é um orgulho imenso, assim, fazer parte de algo tão lindo, né, tão assim, né, que é algo que salva vidas, né, então é isso, e que o próprio João também possa, né, ter esse compromisso, né, que ele tem, né, de ser isso, de mostrar o quanto que é possível mudar. Quem quer, né? Porque a terapia, eu falei isso hoje para um paciente, né? A terapia, ela está começando, né? Está disponível para todos, né? Não, todos precisam, inclusive os psicólogos. Eu também faço terapia, né? Só que a terapia é para quem quer mudar, é para quem quer se transformar. E todos precisam, né? Então, é isso. Muito obrigada, né, por essa oportunidade e foi um grande prazer estar aqui. Eu espero que possam vir muitos outros podcasts, livecasts, né? Eu só quero agradecer, né? Agradecer a vocês, agradecer a Cláudia, agradecer a Luciana. Foi algo que mudou toda a minha perspectiva que eu tinha em relação ao futuro, a partir do momento que eu comecei a fazer essa terapia. E eu queria deixar uma mensagem que realmente dá. Realmente a pessoa consegue. O trabalho de vocês funciona. Entendeu? Acredita que dá. Eu sou prova viva. Entendeu? Que a pessoa ela consegue. Se ela entender o processo, o que é a terapia, o que é a psicologia, se conseguirem transmitir isso para os pacientes, dá. Eu acredito que dá. Entendeu? Muita gratidão e que possam vir mais. E eu estou sempre à disposição de qualquer um de vocês que precisar, né? Estamos à disposição. João Vitor, eu também acredito como você, né? Estamos aqui os três, acho que numa sinergia muito boa, assim, muito afeto de vida, de existência, né? Então, eu queria agradecer muito pela provocação, porque vocês que provocaram esse encontro nosso. Então, eu sou muito grata, né? E gostaria de encerrar, né, com um poeminha do Rubem Alves, né? Que ele fala assim, é um poeminha pequenininho. Eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentidos. Então, só para a gente, né, encerrar esse nosso primeiro encontro, e assim, que foi maravilhoso, né, tem muito conteúdo aí, espero que quem, né, nos ouça aqui faça sentido, e vamos juntos aí, né, Comunidade Afetos, Luciana faz parte, João Vitor faz parte, e vamos juntos. Muito obrigada. Gratidão. De nada, gratidão. Até breve.